Irmãos, que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Glória a Deus, amém. Peço que a igreja se coloque em pé neste momento, a gente dá início a mais um culto de louvor, de gratidão a Deus, porque até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor esteve à nossa frente, até que o Senhor foi conosco, Ele continuará sendo, porque Ele é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqueles que trouxeram as escrituras sagradas, abram comigo em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou estar lendo alguns versículos a partir do verso 38. 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, e voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. 40 diz assim: Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, eles exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus, e então não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos diz a respeito desta passagem, e eu encontro aqui duas grandes verdades para as nossas vidas hoje. A Bíblia diz que esses homens estavam necessitados de algo. Havia uma necessidade. E eu não sei qual é a tua necessidade nesta noite, mas Deus sabe. Mas além da necessidade, havia também uma questão que depois que eles pegaram aquele algo que foi cozido na panela e tentaram comer, fez mal para eles, e já não puderam comer mais, até que o homem de Deus disse: Põe farinha então nessa panela. E a segunda coisa que eu enxergo aqui é que Deus vai curar aqueles homens através então da ação do profeta, colocando farinha na panela, e eles puderam comer. Então Deus é o Deus que vê a tua necessidade, e Deus é o Deus de cura também. Que nessa noite você possa colocar o teu coração diante de Deus, para que Ele possa também ver as tuas necessidades e também te curar. Amém? Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até que o Senhor nos ajudou, Pai. Nós te louvamos porque Tu és um Deus tão bom. Tu és um Deus sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto, ó Pai, a atender a necessidade do Seu povo. Tu és um Deus de curas, um Deus de maravilhas, um Deus de milagre, Pai. Tu és o nosso Deus, o Deus desta igreja, o Deus de Israel. E é a Ti que nós clamamos, Senhor, com toda a reverência, com todo o temor que há em nós. Nós, ó Pai, estamos diante da Tua presença, Pai. E pedimos, Deus, estende as Tuas mãos sobre esta igreja. Estende as Tuas mãos sobre a vida desta minha irmã, Pai. Deste meu irmão que está aqui nesta noite, Pai. Enche-o da Tua graça, Pai, que o Senhor possa refrigerar a sua alma, possa fortalecer o seu espírito, Senhor.
para que ele possa, ó Pai, estar reluzente diante da tua presença, com um sorriso em seus lábios, Pai. Pai, traz, Senhor, cura, traz paz às nossas vidas, aos nossos corações. Que tudo quanto seja feito aqui nesta noite seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Tu és, ó Pai, adorado entre as nações. Tu és adorado entre o teu povo. Tu és adorado entre esta igreja, Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós te louvamos, te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar juntos aqui reunidos para adorar ao nosso Deus com essa canção que diz: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que me render e te adorar. Que possamos juntos, unidos, nos render diante do nosso Deus, que possamos estar perto do nosso Pai, deixar tudo aquilo que tem afligido o nosso coração, deixar toda aquela ansiedade, traga isso aos pés do nosso Deus. Derrame o teu coração aqui nessa noite e vamos declarar e adorar ao nosso Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
nosso Deus. Próxima canção é sobre as águas, que diz: eu escuto uma voz em meio à tempestade. Nós escutamos a voz do nosso Senhor em meio às tempestades da vida, e aí a gente vê que Ele vem em minha direção, e reconheço o teu olhar e recebo o convite. Ele está nos chamando para andar sobre as águas. Ele nos chama para andar sobre a tua palavra, que diante das dificuldades, das tempestades da vida, o Senhor está nos chamando para andar com Ele, nos chamando para andar sobre as águas com Ele, ter confiar nele, acreditar que Ele está conosco e vai fazer o melhor, e andar sobre a tua palavra, sobre o querer do nosso Deus, sobre o propósito dele na nossa vida, que possamos estar com a nossa fé firmada no Senhor e andar sobre as águas com Ele. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Oh, 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 oh.
estrada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. E nós não teremos medo, porque a nossa fé está firmada em Jesus. E se for preciso, nós vamos andar sobre as águas, amém? Mas para andar sobre as águas, precisa ter tempestade. Porque se não tiver tempestade, você não precisará andar sobre as águas. Porque você só vai andar diante da tempestade. Porque a tempestade vai virar o barquinho, né? E se não tiver tempestade, você vai ficar no seu barquinho, seguro, protegido, todo bonitinho. Mas às vezes a tempestade vem e vira o barquinho. Mas em nome de Jesus, nós não vamos recuar. Pedro teve medo, mas nós já conhecemos toda a história. E nós vamos avançar em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não sei qual o seu desafio desta semana, não sei qual é a sua preocupação, não sei se você está apreensivo com algo, mas eu quero dizer que tudo que foi dito aqui, através do pastor Jonas, através desse louvor maravilhoso, descansa no Senhor. Ele está indo à frente, aleluia. Pastor Jonatas leu agora esse texto em Reis, que diz: não há morte na panela daquela comida envenenada, mas a partir do momento que o profeta, o homem de Deus, coloca a mão naquele veneno, se transforma numa comida boa, agradável e fez bem a todos. Assim somos nós. Comida envenenada nós não temos aqui, nós temos comida boa, que é a palavra de Deus, amém? E nós sairemos daqui ainda com a nossa fé muito mais fortalecida em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Gente, nós vamos passar agora para o momento da ordenação, investidura. E um momento também muito precioso para a nossa igreja. Então esse momento da posse, ordenação, né, investidura, também do presbiterato e do diaconato. Domingo passado, dia 21/9, tivemos a assembleia a fim de proceder à eleição e à reeleição de oficiais ao presbiterato e ao diaconato. E a Igreja Presbiteriana Independente de Gramadão, observando as disposições da Constituição da IPIB, reelegeu, ou seja, foi reconduzido para o presbiterato, o presbítero Tiago Souza Campos, e para o diaconato, Ronald Gomes Ribeiro, Orlando Baltazar de Souza Filho, e as diaconisas Aparecida Ribeiro Antunes, Viviane Camargo de Souza e Vilma Ribas do Santo Almeida Lima. Esses foram reeleitos e reeleitas. E também foi eleito ao diaconato o irmão Misael de Proença, que ficou no lugar do diácono Darcy de Almeida Lima, que declinou o voto para um tempo sabático, um afastamento voluntário. E também foi eleito ao diaconato a irmã Elaine Aparecida Galvão Júlio Campos, que ficou no lugar da diaconisa Gisele Cristina de Souza Mendes, que também declinou o voto para um tempo sabático, um afastamento também voluntário. Então, como pastor dessa comunidade, cumpre-me com os demais presbíteros da igreja ordenar, investir os irmãos e irmãs nesse ministério especial da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, nós vamos fazer isso nesse momento. E eu quero convidar os irmãos e irmãs, que eu citei o nome aqui, venham à frente. O diácono Rony de Orlando, também a diaconisa Aparecida Ribeiro, a Viviane de Souza, a Vilma Ribas, e também reeleito
ao presbiterato Tiago e também eleito ao diaconato Misael e Elaine. Venham aqui e fiquem de frente comigo, por favor. Embora tenhamos dons diferentes, né, e nós somos todos chamados juntamente para sermos a igreja com o ministério no mundo dirigido pelo Senhor ressurreto. E todos os ministérios da igreja procedem do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu faço questão em afirmar isso, porque está na nossa Constituição. E Cristo, que também o sustenta, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso rei, o ministro da aliança e também da graça. E pela atuação da palavra e do Espírito de Deus, Cristo chama, reúne, envia a igreja, concedendo-lhe dons a fim de participar do seu ministério. E todos os membros da igreja são chamados para compartilhar o evangelho com o mundo. E são também chamados para oferecer ao Pai o culto e o serviço que lhes são devido, como nosso Criador por intermédio de Cristo, o único mediador, até que Ele venha de novo. Então o serviço de vocês não é para homens, é para Deus. E automaticamente vocês estão fazendo para os homens. Porque quando nós amamos a Deus, nós também amamos o próximo. Então é para Deus que vocês estão fazendo. Vocês estão prestando esse serviço para o reino de Deus. E nós da IPI de Gramadão agradecemos. Assim, para a igreja ser continuamente reformada, fortalecida em seu ministério, Cristo lhe proporciona não só ministro da palavra e sacramentos, mas também presbítero e diáconos. Cristo dá discernimento à igreja para distinguir os que ele chama para esse ministério especiais, requerendo dela os que confirme pelo ato de ordenação. Então, os membros vocacionados para a responsabilidade do presbiterato participam da administração e do governo da comunidade local, prestando cuidado espiritual para o rebanho, que é o caso do Tiago. E os membros vocacionados para a responsabilidade do diaconato participam do trabalho de beneficência, assumindo exemplarmente o exemplo bíblico de uma igreja servidora, olhando não só em derredor das quatro paredes, em derredor da igreja o que precisa, mas também aos necessitados, aquele que precisa de uma cesta básica ou algo mais, né? E vocês precisam estar com os olhos atentos também. Lembrando que Jesus foi diácono por excelência, né? Jesus ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então todos nós de alguma forma somos diáconos, e vocês, como oficiais dessa igreja, como diáconos e diaconisas dessa igreja, vocês puxam a fila. Precisa ser esse exemplo, né? Essa responsabilidade. Então os privilégios e responsabilidade desses ofícios são delegados às pessoas que a própria igreja elege, orientada pelo Espírito Santo. Então, com certeza, vocês foram reeleitos e reeleitas, eleito e eleita, orientado pelo Espírito Santo. Amém? Foi o Espírito Santo que guiou essa eleição, como a nossa igreja representativa. Por isso a igreja hoje se alegra a ordenar e investir os irmãos e irmãs ao presbiterato e ao diaconato desta igreja. Investir-se, investidura, vem do latim, que é vestir. Vestir novamente com essa roupagem de diácono, de presbítero, renovando a força, né? Renovando a fé. E no caso do Misael e da Elaine, será ordenado hoje como diáconos dessa igreja. Então daqui a pouquinho estaremos fazendo a oração de ordenação. Mas eu quero que vocês todos, como de costume, respondam algumas perguntas, né? Irmãos e irmãs, para que a sua fé em Deus, integridade de propósito sejam declaradas diante dele e de seu povo, vocês deverão responder as seguintes perguntas constitucionais. Essa pergunta faz parte da Constituição da nossa igreja. Vocês creem e confessam serem as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo, a Palavra de Deus, nossa regra de fé e prática? Sim?
confirmam aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como a sua estrutura funcional, governo e disciplina? Sim. Declaram disposição para atuar responsável e fielmente na vida da Igreja de Cristo, respondendo à vocação de Deus? Sim. Estão dispostos a empenhar-se com todas as forças na busca da paz, do crescimento e da unidade da Igreja? Sim. Amém. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os conceda graça para serem fiéis às declarações que acabaram de fazer. Ok? Então, quando vocês estiverem cansados, quando for o plantão de vocês, vocês lembrem que não estão fazendo para o homem, mas para Deus. Tá? E estão fazendo para uma igreja que serve ao nosso Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração, mas antes eu quero que a igreja se coloque em pé. Eu também tenho 2 perguntas para a igreja, que faz parte da nossa Constituição. E a pergunta agora é para a igreja. Os membros dessa igreja aceitam os irmãos e irmãs como diáconos e diaconisas, presbítero escolhido por Deus pela eleição e reeleição congregacional? Sim. Prometem apoiá-los, respeitar as suas decisões e liderança no serviço de Jesus Cristo, o único cabeça da igreja? Sim. Então, como dizia minha avó, se um diácono, diaconisa arraiar com seu filho lá fora, olha que você prometeu aqui, tá bom? Tem que respeitá-los, tá? Que o Senhor abençoe também a igreja, conceda a graça de serem fiéis às declarações que acabaram de fazer. Vamos orar? A igreja estenda suas mãos em direção a eles. Deus Altíssimo, Tu mesmo escolheste aqueles a quem queres usar. E tempos atrás Tu chamastes Teu servo, e sobre eles foi feita a imposição das mãos, e agora eles estão convocados novamente pela igreja para mais um período de ativo ministério cristão. Dá-lhes orientação que venha do céu, orientação através do Espírito Santo, possibilitando-lhes um novo frutífero ministério para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos ordenar a Elaine e o Misael, e eu quero chamar todos os presbíteros, até aqueles que estão em disponibilidade. Vocês também, diácono, fiquem aqui, tá? Todos os presbíteros, o pastor também, Juliano, vem cá, pastor Jonatas, a igreja ainda em pé, e nós estaremos fazendo essa oração. Vou pedir para que vocês possam se ajoelhar nesse momento. Vamos fazer um círculo em volta deles aqui. Feche mais, quero que vocês coloquem as mãos em cima deles, tá? Por favor, em posição de mãos, a igreja estendo as mãos aqui também. Pai, nesse momento que está sendo ligado, Senhor, o céu na terra e a terra no céu, Pai, que possa ficar selado, Senhor, esse momento memorável, não só para o nosso coração, mas memorável também porque há alegria no céu, Senhor. Agradecemos pela vida do Misael, pela vida da Elaine, Pai, que estão sendo ordenados, Senhor, nesta noite, Pai. Nessa noite maravilhosa, nessa noite que foi marcada por Ti, Senhor. E através da imposição das mãos, que seja símbolo da Tua unção, símbolo do poder do Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Assim como o Senhor encheu do Espírito Santo o diácono Estevão, Pai. E ele, além de ser diácono, cuidar das viúvas e dos órfãos, ele também pregava a Tua palavra de forma fervorosa, Pai. Assim também seja com a vida desses Teus servos. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre a vida deles, trazendo poder, trazendo sabedoria, Pai, dando força para que eles possam continuar testemunhando também, Pai, o Teu Evangelho, as boas novas, não só aqui dentro da igreja, mas que eles possam ser diáconos, diaconisa, diácono lá fora também, Pai.
servindo os seus vizinhos, servindo os seus familiares, servindo os seus colegas de trabalho, servindo os seus amigos. Que possamos, Senhor, assim como eles também, Pai, que o Senhor lhe dê força, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos continuar servindo, mas agora em especial a vida deles, Pai. Ó Senhor, derrama o teu poder, derrama, Senhor, o teu poder, Senhor. Unge, Senhor, com teu Santo Espírito os teus servos, Senhor. Porque aqui são homens e mulheres consagrados a Ti, presbíteros e presbítera, diaconisas e diáconos, Senhor, consagrados a Ti, Senhor, com a imposição de mãos. E que o Teu Santo Espírito possa agir sobre a vida deles, Pai. E que eles possam ter prazer de trabalhar na Tua obra, na Tua seara, Senhor. Ó Pai, derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Podeis sentar, só os demais, os que forem investidos e ordenados, por favor. Fiquem aqui mesmo. Que forem investidos e ordenados, pode ficar aqui mesmo. Queridos, agora nós declaramos e proclamamos ordenados e investidos como presbíteros, diáconos e diaconisas da Igreja Presbiteriana Independente do Gramadão. Tudo feito de acordo com a Constituição da IPIB, e eles têm o direito e todo apoio, honra e consideração no Senhor, no cumprimento do seu dom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estendemos aos irmãos a nossa destra de companhia, para que tomem parte conosco na responsabilidade do reino de Deus. Que o eterno Deus que o chamaste para esta obra ajude vocês a cumprir a missão com alegria, dedicação, mas também com responsabilidade. Amém? Que assim seja. Vamos aplaudir, gente, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, igreja em pé de novo, com mais 2 cânticos e depois estaremos passando para a palavra do Senhor. A próxima canção que estaremos louvando é o Preciso de Ti, que possamos nessa noite declarar quanto nós precisamos do nosso Deus, quanto nós precisamos do Teu perdão. Quebranta o nosso coração, ó Pai, nessa noite, que nós podemos ansiar cada vez mais por Ti, ó Pai. Não existe vida longe de Ti, ó Pai. Não existe propósito, não existe caminho longe de Ti, ó Pai. E que possamos nessa noite declarar o quanto precisamos de Ti, ó Pai. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não
respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Feche os teus olhos nesse momento, que você possa estar abrindo o seu coração para o Espírito Santo, que você possa declarar que Ele é o teu único Salvador. Que neste momento você possa dizer que você não tem vergonha de clamar a Ele, que você possa cantar, que todo o teu fôlego do seu pulmão você possa declarar ao Senhor que Ele é o teu único e Salvador, que você possa dizer que você é grato por ter Ele como teu Deus, o teu Pai. Amém? Nada novo achei,
pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além do coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Sim, Jesus.
irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, você está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Amém? Ele está aqui entre nós, a presença dele, o seu Espírito, a sua palavra. E cada momento do culto nós podemos abrir o nosso coração e sermos tocados pelo Senhor. Tenho a certeza que você irá embora de uma forma diferente da qual você entrou, levando essa porção da palavra e essa renovação do seu espírito, para que você possa, durante a semana, conseguir vencer as batalhas, continuar de pé, fazendo a vontade do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, sem culpa, diante dele em amor, tendo-nos predestinado para a adoção como filhos, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, pela qual nos fez ser aceitos no amado, em quem temos a redenção por seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Amém, queridos? Feche seus olhos, a oração nunca é demais, não é? Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento na sua presença, pela oportunidade de estarmos na sua casa, casa de misericórdia, a casa em que o Senhor separou para podermos reunirmos em irmãos, com os irmãos, para louvarmos o seu nome. Fale mais uma vez conosco, Pai, nós precisamos ouvir a sua voz. Nos dê discernimento, Pai, nos dê graça, que o teu Espírito Santo unja cada palavra que será falada aqui, que não são palavras do homem, mas são palavras do Senhor. Pai, que todo cansaço, desatenção seja vencidos pelo poder do teu Espírito. Renove as forças, cure nessa noite. Nós pedimos a ti, Pai, derrame sobre nós essa boa porção da sua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pregar nessa noite, ainda nessa direção que Deus deu para o pastor sobre o balanço espiritual. Eu quero falar um pouco sobre a nossa identidade diante de Deus, o nosso propósito, a nossa matriz, aquilo que Deus sonhou para você e eu. Eu quero falar sobre da rejeição pela vida para a aceitação em Cristo. Da rejeição pela vida para a aceitação em Cristo. Deus nunca rejeitou o homem. Por mais que Adão atravessou a linha, feriu o coração de Deus, desobedeceu a Deus, ele foi ali expulso do jardim, não porque Deus o rejeitou, não porque Deus não mais amou como antes. Pelo contrário, Deus amou o homem antes mesmo do seu nascimento. Como um pai e uma mãe que se prepara para uma gestação e já ama aquela criança sem saber o sexo dela, já ama o seu quarto, já ama as roupinhas. Deus, quando nos criou, quando criou Adão lá no início, ele já amou Adão, já amou o que Deus tinha para fazer na vida dele. Porque a Bíblia diz que quando ele finaliza Adão, ele fala: isso é uma coisa boa, isso é agradável aos meus olhos. Então, quando Adão é expulso do jardim, não é por conta que Deus o rejeitou, mas é por conta das consequências do próprio pecado de Adão. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia também diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Então é uma mentira do diabo que Deus, para punir o homem, o tirou fora, o rejeitou. Na verdade, desde o Éden, desde Adão até a vinda de Jesus, o homem
vem procurando novamente ser aceito por Deus. Há uma carência existencial, espiritual no homem. Desde Adão até Jesus vir, o homem passou anos tentando agradar a Deus de alguma forma, querendo recompor essa falta, essa expulsão, essa quebra da relação que Deus tinha com ele direta. Quando Adão desobedece a Deus, como que um muro se levanta entre ele e Deus. A Bíblia diz em Isaías que o que nos faz separação entre Deus e os homens são as suas iniquidades. Aquilo que era um mandamento para Adão, qual era o mandamento que Adão tinha? Não toque na árvore, não coma daquela árvore. Era um mandamento, só uma coisa ele precisava fazer. Mas a Bíblia diz que a cobiça entrou no seu coração, e aí aquilo que era um mandamento, Moisés teve que criar 689 ordenanças para tentar de alguma forma pular esse muro, pular essa fronteira, pular essa muralha que se criou entre Deus e o homem. Abraão, Noé, mesmo depois de Deus resetar a humanidade e começar agora com 8 pessoas, a Bíblia diz que quando ele vai oferecer um sacrifício diante de Deus, ele vai lá, sacrifica, sobe como um aroma suave a Deus. Logo depois ele encharca a cabeça de vinho e você sabe a história. Mais uma maldição, mais um erro. E aí vieram as leis, o templo, os profetas, os rituais, para que o homem de alguma forma fosse aceito por Deus. Porque a aceitação é um grito da alma do homem. O homem procura ser aceito. A dor da rejeição, a dor de ser enxotado, separado, é uma dor ferida. É uma dor que sangra. É uma dor que dificilmente é cicatrizada. Quando Cristo agora é oferecido no altar do Gólgota, naquela cruz, Ele agora se oferece para pagar essa dívida, para destruir esse muro que o pecado fez. E a Bíblia diz que aquela promissória, aquela cédula de dívida que era contra nós é cravada na cruz. E quando ele diz que está consumado, ele entrega, ele não é assassinado pelos romanos, ele entrega a sua vida como o cordeiro do sacrifício eficaz. A Bíblia diz que como um ato simbólico espiritual, aquele véu do templo é rasgado de alto a baixo. Agora, o homem que ainda aceito antes da fundação do mundo, agora ele é reconectado com Deus para uma vida abundante, uma vida diante de Deus, sem mazelas, sem culpas, sem remorsos, sem constrangimentos, sem o imperar das trevas no seu coração. Jesus veio para trazer de novo a beleza do Éden, o segundo Adão, a segunda chance. Não importa quantas chances você já queimou na sua vida, se você está vivo, Deus vai te dar uma segunda chance, e talvez pode ser hoje, para que você se levante diante dele e saiba que você é aceito por ele desde a fundação do mundo. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele está dizendo que o homem foi escolhido, foi chamado por Deus antes de tudo. Antes do sol, da lua, da existência, Deus já tinha escolhido. Ele repete por 3 vezes no texto em que lemos que nós somos eleitos, predestinados para a adoção. Deus, quando criou o homem, ele já tinha na sua presciência predestinado que ele iria cair um dia e já estava provendo o cordeiro. Deus não nos rejeitou. Embora Deus não tenha nos rejeitado, querido, nós enfrentamos diversas rejeições na vida. A rejeição familiar, eu acredito que é a mais dolorida. A rejeição do pai para com o filho, do filho para com o pai, problemas sociais, familiares. Quantas pessoas cruzaram o meu escritório, mães que se separaram, e o filho, criança, não entende, ele acha que o pai está indo embora por causa dele. Ele não consegue desenvolver a consciência, saber que o problema não é ele. E aquela criança agora tem que mendigar alguns porcentos de uma pensão alimentícia,
e sentir objetivamente, infelizmente, por causa de consequência dos seus pais, a rejeição familiar. Quantos de nós não fomos rejeitados? Eu falo como experiência própria. Eu me lembro ainda das histórias da minha mãe, de quando separaram-se, ela e o meu pai, e ela com uma criança de colo que era eu, e mais 2 crianças adolescentes para criar sozinha. Problemas deles, que só eles sabem o que aconteceram. Mas essa ferida da rejeição, ela nos acompanha até a obra de Cristo ser iniciada na nossa vida. A rejeição conjugal, a falta, os problemas, a cobrança entre os cônjuges por sempre estar satisfazendo o outro, e às vezes a briga, a guerra fria, a guerra silenciosa, em não saber se está agradando ou não, se está sendo correspondido ou não. A rejeição no olhar, a rejeição na frieza, que machuca a alma. A rejeição profissional. Quantos aqui pleiteavam uma entrevista? Eu me lembro pelo menos 2, em que disseram-me que eu passei em todas as fases, mas quando a ligação demorou a chegar para finalizar o contrato, disseram não, resolvemos colocar outro no lugar, promovemos um que já estava lá. E aí aquele castelo que você constrói na sua cabeça de melhorar de vida, não é? Ele se corrói. A rejeição profissional. A mais dolorida também, a rejeição religiosa. Há uma porcentagem no Brasil de desigrejados muito grande. O que são os desigrejados? São pessoas que se feriram dentro da igreja. E por essa marca na alma e no coração não conseguem mais voltar à comunidade da fé. Foram feridos por pastores, líderes e por próprios irmãos. Porque aqui, querido, é um hospital de Deus. Todos nós estamos na mesma toada. Uns um pouco mais adiantados na fé, outros começando, mas todos são gente. E é natural que os espinhos desse jardim nos machuquem. E quantas pessoas aí fora, até parentes seus, talvez, que não conseguem mais se voltar a Cristo porque sentiram a rejeição da própria religião. Não corresponderam àquele fardo pesado que colocaram sobre ela. A rejeição espiritual. Pessoas que em algum momento da sua vida, da sua trajetória cristã, falharam, pecaram, mas não conseguem mais reerguer o seu coração por causa do peso da culpa. Coisas que aconteceram há anos atrás, ainda trazem essas feridas, essas marcas. A rejeição existencial, de não mais se aceitar, não aceitar mais o amor de Deus, não aceitar você como é, estar sempre procurando algo para completar essa falta, essa rejeição da própria alma. Se é difícil lidar com os de fora, imagine lidar com um coração que não aceita-se. Com uma alma que está como que uma alma penada, procurando aí pela vida, pelas coisas, por circunstâncias, para satisfazer essa carência de uma rejeição que ele mesmo, ela mesma, não consegue mais resolver. Quais são os sinais, pastor, da rejeição? Eu escrevi 4 sinais. Fique tranquilo. Nós já vamos chegar no remédio. O primeiro sinal da rejeição é tentar fazer merecer a atenção e confirmação. Uma pessoa que sofre com uma rejeição, seja de qual for a área, ela está sempre procurando a atenção para se sentir confirmado ou confirmada. A Bíblia diz que quando Caim olha para o sacrifício de Abel, ele sente a inveja no seu coração, mas não é por conta do seu irmão, mas é porque ele precisava e tentava ser aceito pelos seus pais e por Deus, com base na sua oferta, na qualidade do que ele oferecia, na performance do que ele entregava. E quando ele viu que Deus olha para a oferta de Abel e a recebe, ele olha aquilo como um machucado no seu coração. E aí ele se irrompe contra o próprio irmão, buscando agora essa atenção. Tanto é que a pergunta para Deus para Abel, para Caim é essa:
onde está o seu irmão? E aí ele fala, porventura eu sou guarda do seu irmão? Eu tenho que ficar dando atenção para ele, sempre como o Senhor dá mais atenção para ele? Foi isso mais ou menos o que Abel fez, Caim fez. As pessoas estão procurando cada vez mais atenção, estão disputando a atenção por conta dessa marca da rejeição que machuca. Em segundo lugar, o segundo sintoma da procura pela aceitação é tentar se modificar, se tornar alguém para se enquadrar com os outros. É deixar o que se é para se tornar alguém padronizado para que aí seja aprovado. Dá uma olhada na sua mão aí, dá uma olhada no seu dedo polegar. Faz esse favor para mim. Você sabia que essas digitais, elas são incopiáveis? Incopiáveis. Então você que tem o seu benefício lá, você tem o seu salário, fique tranquilo, ninguém vai roubar ele, tá, irmão? Ninguém pode roubar. Se você não botar o dedão lá, ninguém vai roubar, tá? É incopiável, porque Deus criou cada um da sua forma. Eu me lembro que quando eu precisei mudar de uma casa para outra, e a gente morava num bairrinho um pouco afastado, e o pessoal ali era mais simples. E aí a minha mãe foi alugar uma casa em outro lugar, e a única escola próxima era uma escola mais para cima ali na cidade. E aí quando eu entrei naquela escola, 8ª série, eu estava acostumado com a escola do meu bairro, chinelão, camisetona. Tava em casa, eu morava do lado da escola. Só que aí eu percebi que isso eu estava 8ª série por primeiro colegial, eu comecei a perceber que eu estava diferente que todo mundo. Todo mundo ajustadinho, Nike, entendeu? E eu parecia um praiano. O que eu fiz? Eu comecei a ter que adaptar uma forma que eu não era, para que eu conseguisse entrar no grupo. Porque eu me senti rejeitado por eles, escorrachado. E aí eu comecei a me tornar alguém que eu não era. E isso custa caro, isso custa a sua identidade, a sua paz. Modificar. A Bíblia diz em Gálatas 2:11 ao 14 que Paulo, ele chamou a atenção de Pedro. Porque Pedro, quando desceu para pregar o evangelho e confirmar os irmãos, Pedro era um judeu raiz, que se converteu ao evangelho. E aí, quando eles vê Paulo pregando agora o evangelho para os gentios, que não tinham aliança com Abraão, que não guardavam o sábado, que não comiam carne de porco, ele chega lá e vê assim, nossa, esse toicinho é maravilhoso. Nossa, como eu amo costelinha. E aí ele comia a costelinha, comia a carne de porco. Quando era sábado, eles faziam cultos. Só que aí, quando os irmãos de Jerusalém, Tiago, que era mais brabo também, era o líder, vem descendo, a Bíblia diz que Pedro agora ele muda a conversa. Ele começa agora a isolar os gentios e viver como judeu, para agradar os judeus, cristãos que estavam agora indo ali para ver a fé dos gentios. E aí Paulo diz para ele, Pedro, está errado. Você está querendo forçar os gentios a viver como judeu, sendo que nem você que é judeu vive como judeu. E aí a Bíblia diz que nessa exortação de Paulo a Pedro, irmão, Pedro andou com Jesus fisicamente, mas para tentar ser aceito dos dois lados, ele se modificou. O terceiro sintoma, avocar para si a atenção o tempo todo. Pessoas que têm uma ferida na alma pela rejeição, seja em qual esfera for, elas estão sempre querendo preencher esse vazio, chamando para si a atenção. E isso é frontalmente, irmão, contrário ao evangelho. Porque o evangelho que dá atenção é para Deus. Amém? Nós somos servos do Senhor. Nós somos as estrelas que brilham, mas o sol da justiça é que fornece essa luz. A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando terminou aquela cidade, ele avocou para si a atenção, porque ele já tinha
recebido várias investidas de seus subalternos, tentando avocar para si o poder, e ele, para firmar o seu poder, a sua força, ele avoca para si o poder da Babilônia, e a Bíblia diz que Deus o pune com aquela enfermidade na sua mente. Quarto sintoma de quem busca aceitação: a sua paz e a sua segurança sempre dependem da aceitação pelos outros. Quando não acontece, ele se frustra. Quando carregamos a marca da rejeição, a nossa paz de espírito, a nossa vida, ela está condicionada se as pessoas irão nos aceitar. E aí entramos numa espiral de dependência pessoal alheia. Isso não é vida. Isso é uma vegetação existencial. Depender sempre de um bom voto, sempre de uma boa palavra, sempre de um bom elogio, sempre de uma atenção. E quando isso não acontece, nos frustramos. É diferente, irmão, daquele marido todo, como todo homem, que faz o básico. Daí a gente se esforça no dia do aniversário do casamento. E aí você, como homem, você faz toda a sua força, a sua envergadura do que você pode. E aí você oferece o que está na sua limitação, não é? Porque quando é a mulher que faz, é sempre o dobro do melhor, do master, dos detalhes. Porque a mulher é assim. E aí você entrega, e a esposa olha com aquele coração de satisfação. Mas você já deu alguma vez um presente para alguém? E parece que a pessoa olhou para aquilo ali, não disfarçou. Não é? Dói? Claro que dói. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de depender da atenção e da aceitação dos outros para ter paz. Paulo disse: nós não fomos chamados para agradar homens, mas para agradar a Deus. Amém? Quantos entendem nessa noite? E quais são as marcas da aceitação de Deus? Eu quero te dizer nessa noite, querido, que se a vida nos rejeitou, o mundo nos rejeitou, Deus já nos aceitou antes da fundação do mundo. Em primeiro lugar, a aceitação de Cristo. A aceitação de Deus é sempre maior que a rejeição. Nós lemos: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você já parou para pensar que na profundidade do que Paulo está dizendo? Que Deus olhou para o Juliano antes dos seus pais o projetarem, antes dos pais deles projetarem a eles, antes da existência, Deus já tinha escolhido e nos feito aceitos no amado. Sempre, querido, a aceitação de Deus vai ser maior que a rejeição. Não importa qual o nível de rejeição você viveu ou talvez está vivendo, aquilo que Deus já aceitou sobre você vai ser sempre maior que as feridas, que as marcas, que as lágrimas, porque o seu amor é incondicional. Quantos entendem nessa noite? Diga glória a Deus, diga aleluia. O diabo sempre vai focar na vergonha, na rejeição, mas Deus sempre vai apontar para a cura, para o Cristo. Por isso que Paulo diz: bendito seja o Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para o mundo, alguém abençoado é alguém que tem êxito em tudo que faz. Você olha para alguém lá no mundo e fala assim: nossa, como ele é abençoado. Olha o quanto ele é abençoada. Olha a performance. Mas a aceitação de Cristo, querido, é maior do que isso, porque a Bíblia diz que Ele já derramou sobre nós
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós não fazemos uma campanha para ter uma bênção. Nós não andamos quilômetros para fazer uma romaria, com todo respeito para quem faz, para ser abençoado. Não, nós já temos as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? O diabo sempre vai focar, querido, na vergonha, na rejeição. O diabo sempre vai usar aquela situação para cutucar essa ferida que ainda está ali compulsa, ainda está fedendo, porque ainda não foi curado. Mas Deus sempre vai apontar para a aceitação. O mundo foca na orfandade, o evangelho na adoção e na paternidade de Deus. Eu ouvi um pastor falar uma vez e eu concordei com ele. Ele disse sobre o seriado do Chaves. O seriado antigo que mais fez sucesso no Brasil. Que é um menino órfão. Um menino vulnerável. E por que no Brasil fez tanto sucesso? Porque a cultura da orfandade, quando você encontra alguém, você se corresponde com aquilo. E é isso que o diabo quer, que nós reproduzamos isso de pouco em pouco. Então não importa se somos órfãos espirituais, materiais, existenciais, o importante é que Deus já nos adotou em Cristo Jesus. A Bíblia diz, e nós já lemos, que Ele nos predestinou para a adoção. Sabe o que é predestinar? Ele já antecipou que o pecado nos deixaria órfãos, porque o diabo não é pai de ninguém, querido. O diabo, ele assume a vida da pessoa, porque a pessoa dá legalidade, usa a pessoa e depois a enxota, quando não tem mais utilidade. Deus é pai, Deus não fez isso. Quando nós se levantamos, caímos, Ele pega o filho ferido, derrama o azeite da cura, a palavra o levanta, e até que ele consiga andar, irmão, Deus vai pegar na mão dele, para que ele consiga continuar e terminar a sua caminhada. Não vamos focar na orfandade. Vamos focar na adoção de Deus. Amém, querido? Você tem um pai, você tem um marido, você tem um Deus que te amou antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou antes da fundação do mundo, Ele está falando assim: eu já amei a Maria antes de tudo, sabendo de tudo que ela ia fazer, tudo que o Juliano ia fazer, eu já sei de tudo. Quantas vezes ele vai errar, quantas vezes ele vai cair, quantas vezes ele vai se levantar, mesmo assim, eu já o amei antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Não é uma licença para que nós abusemos da graça, mas é uma firmeza de que Deus não nos ama por quanto fazemos, mas nos ama por quanto somos. Vai no orfanato. Infelizmente, algumas pessoas vão ali e selecionam a dedo quem querem. Diferente de antigamente. Eu me lembro que antigamente um vizinho, um parente via ali uma criança desguarnecida, acontecer alguma coisa com os pais, pegava para criar, não é assim? Nem registrava, não é? Não tinha conselho tutelar, comia igual todos os filhos, bebia, as mesmas roupas usava. O amor, aceitação, mas infelizmente é uma realidade. Se vai no orfanato, escolhe o que parece que não vai dar problema, o que é mais afeituado. Deus não, querido. Ele olhou para o orfanato do mundo e disse: eu vou adotá-los pela minha graça, do jeito que eles são. Eu vou melhorá-los, eu vou transformá-los. A palavra vai atingi-los, ele vai ser melhor, ela vai se levantar. Eu a amo desde a fundação do mundo. Então, não é sobre quem rejeitou, mas é quem te aceitou. Não é quem rejeitou você, mas é quem te aceitou. Amém. Talvez você está amargurado no seu coração e dá para entender, mas Deus te trouxe aqui para nos dizer, querido, esqueça. Ou melhor, não vou dizer para esquecer, mas vire a sua atenção para o que a palavra diz. Se você foi rejeitado nessa vida,
Ele já te aceitou antes dessa vida. Ele escolheu nele. E para ele é antes de qualquer coisa. É por amor. Se Deus fosse minha máquina, por quanto eu jejuo, por quanto eu oro, por quanto eu faço caridade, irmão, eu posso deixar com certeza, irmão, que o último que estaria aqui era eu. Porque não é pelas obras da nossa força, mas é pela graça de Deus. Amém, querido? Fomos adotados por amor. Segundo lugar, sobre a aceitação de Deus. A rejeição é uma oportunidade para aceitação. A rejeição é uma oportunidade para aceitação. Olhe para cá. Quando há qualquer tipo de rejeição, familiar, conjugal, espiritual, religiosa, familiar, profissional, é uma janela que se abre de oportunidade. Deixa eu te dizer, Deus foi rejeitado. Deus foi rejeitado. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Os povos ali começam a burburar entre eles. Olha, o povo de Israel, o povo de Deus. O Egito tem rei. Mesopotâmia tem rei. Todos eles têm rei. Tem alguém para mandar neles. Tem alguém para ter uma coroa, umas vestes, para ali dominar diante das guerras. E nós, quem que é o nosso rei? Olha o Samuel como é que ele está. Olha os filhos dele como são. Eles chegam para Samuel, o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 8. E diz: Samuel, nós não queremos mais você. Nós queremos ser igual às nações da terra. Queremos um rei, queremos alguém que a gente olhe para ele e fala: esse é o nosso pai. Esse é aquele que nos guia nas guerras. E a Bíblia diz que Samuel, como qualquer líder, quando ouve alguma coisa dessa, vai diante de Deus e diz: Deus, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Fiz o que eu pude. Tem coisa, querido, que não tem mais o que fazer. Nós temos que colocar, querido, na mão de Deus. E aí Deus diz assim: Samuel, fica tranquilo. Versículo 7. Eles não rejeitam a você. Eles rejeitaram a mim. Deus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. João capítulo 1, do 10 ao 13 diz assim: Ele veio para os seus. Quem? Os judeus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas para todo aquele que crê, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Não pela vontade da carne, nem de sangue, mas pela vontade do Pai que estás no céu. Jesus, ele veio para o povo do sangue de Abraão. E sabe o que eles fizeram? Não queremos. Jesus foi rejeitado pelos gerazenos, expulsou o demônio daquele moço, e a Bíblia diz que o diabo pede para ir para os porcos, o Satanás vai para aqueles 3.000 porcos, cai no abismo, e os empresários da cidade chegam assim para Jesus: vai embora, você está dando prejuízo para nós, olha aqui a nossa safra está indo embora, vai embora. Em Nazaré ele foi rejeitado pelos seus amigos de escola. A galera que brincava com ele de bola. Quando ele vai pregar no templo, eles falam assim: peraí. Mas esse aí não é o filho da irmã Maria? Do falecido José? Ele não estava aqui entre nós? Ele não é carpinteiro? Ele não tocou a marcenaria do pai dele depois que ele morreu? Quem que é ele para pregar para nós? Rejeitado por Deus na cruz. Ele disse: Pai, por que você me desamparou? Eu estou aqui agora por amor a eles. Por que o Senhor me rejeitou agora? Mas foi a rejeição de Deus, querido, que trouxe a salvação para nós. Não importa se você foi rejeitado pelos seus, não, se foi rejeitado pelos de perto, de longe, e se sente rejeitado por Deus, querido, Deus está usando essa rejeição para nos salvar. Amém, querido? Quando o povo se virou contra Deus, uma porta de salvação se abriu para nós, e hoje nós estamos aqui 2000 e tantos anos depois, falando do amor dele, porque ele nos alcançou pela sua adoção e pela sua graça. Quantos entendem nessa noite? Diga glória a Deus. Então, querido, a rejeição ela traz uma oportunidade de salvação. A rejeição, querida, ela é uma marca que te deixa mais forte.
Deus não para da rejeição. Deus não para na rejeição. Sabe o que a Bíblia diz quando os discípulos saem para pregar em Mateus capítulo 10? É o seguinte: vocês vão chegar em lugares que vocês não vão ser aceitos. Não vai ser mil maravilhas não. Nem todo mundo vai dizer glória a Deus e aleluia e vão aceitar a sua palavra. Vocês vão ser rejeitados, apedrejados. E se vocês forem numa cidade e não receberem a palavra, fica choramingando. Ah, não quiseram me ouvir. Não quiseram receber a palavra. Nossa, é uma palavra tão boa. Sabe o que Jesus falou? Sacode a poeira dos seus pés sobre aquela cidade e vai embora. Haverá mais graça e misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que quando a rejeição nos tocar, não pare nela. Talvez você está com as suas sandálias muito cheias de poeira, de amargura. Deus está nos chamando para bater essas sandálias no altar de Deus, sacudir a poeira, querido, e continuar o seu caminho. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, querido. Aquele que te aceitou é maior do que qualquer rejeição. Você não canta que se uma porta fecha aqui, Deus abre outra ali? Não importa as que fecharam, irmão. O importa é que abriu, amém? Ah, mas a que fechou era muito boa, pastor. Era maravilhosa, fechou, irmão. Parte para outra porta. Deus tem colocado uma porta aberta, um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Se vire para quem aceita. Em terceiro, para nós orarmos, a aceitação de Deus envolve também a nossa aceitação pela fé. João disse que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que creu e recebeu, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, do 9 ao 12: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Nós não podemos escolher os nossos pais biológicos. Não tem como. Sabe aquela besteira de adolescente? Ah, eu não pedi para nascer aqui. Isso é uma besteira. Eu falei muito isso aí, irmão, quando eu tinha alguns anos atrás. Não dá para escolher onde nasceu. Não dá para escolher pai e mãe. Mas o Pai Celestial, querido, Ele já nos escolheu. Amém. E você pode escolher a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Pela fé. Entregar o seu coração. Há uma diferença entre a adoção e a escravidão na época de Jesus. E eu vou acabar com essa explicação e quero orar. De duas formas podia-se trazer uma pessoa estranha para o seio familiar. A primeira pela compra de um servo, compra de um escravo. Então o dono ia nos mercados da vida e comprava os escravos conforme a capacidade que eles demonstravam. Isso lá atrás. No Brasil fazem 200 anos que não é mais assim, mas já foi. Então o dono olhava para os escravos e via os mais fortes, os mais novos. Por quê? Pela força do seu trabalho. Ele não passava a ser parte da família, ele passava a ser parte da propriedade daquela pessoa. Escolhia pelo trabalho, pelas suas valências, pelo lucro. E logo, quando adoecia ou envelhecia, era descartável. Havia uma pressão sobre aquele escravo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 15, que Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito de medo, mas um espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai.
Muitos de nós somos ensinados a nos relacionar com Deus como servos de Deus. Não está errado. Nós somos servos de Deus, amém? Servimos ao nosso Deus. Mas antes de sermos servos, e o servo que a Bíblia fala é exatamente escravo. Paulo está escrevendo aos Efésios, que era uma cidade bastante evoluída, um centro comercial. Então, quando se falava para eles de escravo, era como um insulto, porque ele sabia que o escravo era comprado, era usado. Ele muda o termo e diz assim: vocês não são mais escravos, vocês são filhos adotados por Deus. Porque nós, como um pai que vai até o orfanato ou vai até uma família que precisa de uma adoção, ele não olha o quanto aquela criança pode dar, porque é uma criança, mas ele, por amor, adota aquela criança, lhe transfere o nome e lhe transfere a herança. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 4, do 1 ao 6, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho para clamar: Abba, Pai. A adoção de Deus é uma obra de Deus, é uma obra de Cristo, é uma obra do Espírito Santo, e é um quebrantamento do coração. O Espírito Santo trabalha e você começa a entender que você não é só um frequentador de igreja, você não é um servo, um obreiro só, você é um filho de Deus, amém, querido? O Espírito clama no seu coração: Abba, Pai, Pai querido. Como é gostoso você ouvir o seu filho falar pai, chamar você mãe. E quando quem tinha pai, chamar o pai, a segurança de chamar o pai. Não é assim? A aceitação, querido, de Cristo, ela é esse casamento entre você compreender pelas Escrituras que você não é mais só um membro da igreja, você não é mais um número no IBGE, você é um filho amado, uma filha amada. O Espírito clama: Abba, Pai. Então eu quero finalizar minhas palavras. O louvor já pode vir, dizendo para nós o que Paulo disse: que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos chamou nele, aceitos o amado. Fique de pé no seu lugar. Você crê, querido, que você estar aqui não é obra do acaso? Não é porque você faltou vários cultos e agora veio? Não é porque você não tinha nada para fazer e veio aqui? Não é porque é mais um domingo e nós vamos lá rever os... Não. Você está aqui porque Deus, querido, ama você incondicionalmente. E Ele não desiste de nós. Amém, querido? Você tem a marca do Pai. Você tem o sangue do Pai. A Bíblia diz que nós somos cordeiros de Cristo. Em Cristo. Quero que você feche seus olhos. Eu quero ser bastante rápido. São 8h25. Nós vamos lavar só uma parte do hino. Eu quero orar por você. Amém, querido? Em 3 minutos nós vamos orar, para nós não finalizarmos tarde. Mas você que ouviu essa palavra, enquanto nós louvamos, você pode vir até a frente. Nós vamos orar pela sua vida. Amém, querido? Orar uns pelos outros. Você está na família de Deus. Estamos na casa do Senhor. Você que precisa de oração, precisa de um renovo, precisa sentir esse amor incondicional. Pela fé, Deus quer curar as amarguras do nosso coração. Deus quer curar todas as marcas da rejeição, as frustrações que nos acumulam e não nos deixam viver uma vida abundante, abundante pela graça.
Você ora, você vem à igreja, mas sempre esbarra em algo. O Pai está aqui, representado pelo Espírito Santo, e Ele quer queimar em seu coração essa filiação, esse carinho, esse abraço. Vamos louvar o Senhor. Enquanto eles louvam, pode vir. Procurei em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Ao rio de Deus entre nós nessa noite. Sinto teu rio de vida aqui. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, e tantas coisas. Cicatrizando a alma, Eu procurei abraçando o Senhor, cuidando, outro Senhor. lugar, e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus. Sinta o fluir de Deus nessa noite. Há um rio que flui do altar de Deus. Pode chegar mais perto, isso. Pode chegar mais perto, isso. Todos. Estenda suas mãos. Você que está aí, feche seus olhos. Há uma unção de cura neste lugar. Há uma unção, uma virtude de aceitação de Deus. Você não tem que provar nada para ninguém. Você já foi aceito pelo Cordeiro antes da fundação do mundo. Você não tem as respostas, Ele é a resposta. Você não tem as forças, Ele é a nossa rocha. Sim, você não tem o ânimo, Ele é o nosso ânimo, Ele é o nosso vigor. Ele tem a palavra certa na hora certa. Ele te conhece pelo teu nome. Você tem sido notado todos os dias pelo céu. Você tem sido notado porque o teu nome está escrito na palma das mãos dele. As pessoas podem não te notar, mas Deus tem te notado. Deus tem notado as batidas do seu coração. Deus tem notado as lágrimas. Deus tem notado a força, a perseverança. Sabes que tem pouca fé, mas não negastes o meu nome. Por isso eu tenho colocado uma porta aberta diante de ti, porque eu sou a chave. E disse: eu tenho a chave de Davi. Abra a porta que ninguém pode abrir, e fecha a porta que ninguém pode fechar. Pai, em nome de Jesus, teu povo, a tua igreja, tua família, Pai, comprada, lavada, remida, resgatada, Senhor. Éramos órfãos, estávamos nas garras do diabo, Senhor, do pecado, mas o teu amor, Deus, a tua paternidade nos cobriu.
Senhor nos achou no meio da escuridão, Senhor. Nos achou no meio do nada e nos trouxe de novo para um caminho, um novo e um vivo caminho, Pai. Eu oro junto com o pastor nessa noite por cada vida que aqui está, Senhor. Confirma, renova, fortalece e cura, Senhor. Vai de encontro às necessidades dos seus filhos, ó Pai. Derrama o teu cuidado, Pai. Derrama o teu amor, Deus. Que essa semana o nosso alvo seja o Pai das luzes, em quem não há sombra e variação. Deus está iluminando o seu caminho nessa noite. Deus está repreendendo o mal, o lobo devorador, o inimigo das nossas almas está batendo em retirada, porque o seu Pai está do seu lado, está na sua frente. O seu espírito, que não é de covardia, mas de ousadia, está enchendo os seus lábios nessa noite, enchendo o seu coração para prosseguir na direção de Deus. Receba o perdão nessa noite que vem do Senhor. Receba agora uma limpeza espiritual no seu coração, todo em tudo. Sim, tudo aquilo que tem travado a sua alma, toda mágoa, toda raiz de amargura, seja extraída nessa noite pela boa mão do Senhor. A unção que quebra o jugo, Pai. Pessoas que entraram aqui com problemas de enfermidades físicas, Pai, nós oramos para que o Senhor visite agora com a tua boa mão. Visite agora da planta dos pés ao alto da cabeça, Pai. Os ossos, os órgãos, a mente, o corpo, a alma, o espírito, Senhor. Toda a enfermidade de natureza espiritual seja repreendida, de natureza emocional seja repreendida, Senhor, em nome de Jesus. E que a cura, a paz se estabeleça. É a nossa oração, no poderoso nome de Jesus. Quantos creem? Aplauda bem forte, aplauda, aplauda, aplauda. Abraça aí quem está do seu lado. Abraça ele e ela. Eu quero beber. Aleluia, glória a Deus. Mergulhar no teu rio. Cante e louve ao Senhor mais um Eu pedaço. quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar se tu fluir. Teu rio de vida aqui. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós agradecemos pelo teu louvor, pela tua palavra. Que o Espírito Santo possa tomar cada família aqui representada, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, impactado, Pai, por essa palavra maravilhosa. E dizer, Senhor, que nós não somos filhos bastardos, Senhor, mas nós somos teu filho, Pai. Nós somos teu filho desde a fundação do mundo, Pai. E o Senhor nos escolheu. Cada um aqui é eleito, Pai. Cada um aqui, Senhor, não foi achado, mas foi escolhido por Ti, Senhor, na concepção. Quando em seus ossos estavam sendo formados, nós fomos escolhidos, Pai. Ó Senhor Jesus, se alguém ainda se sente como filho bastardo, Pai, que nessa noite, Senhor, nessa noite possa sair daqui de cabeça erguida, Pai. De cabeça erguida e dizendo o quanto nós somos preciosos, Senhor. Que através dessa palavra possamos fazer um balanço espiritual, Pai. Erguer a nossa cabeça e saber que há possível
a possibilidade de continuar caminhando, porque o Senhor escolheu cada um de nós. Assim seja, Pai. Nos dá uma semana abençoada, que essa palavra possa calar, fixar em cada coração aqui, meu Pai. E que possamos, Senhor, nos alegrar em Ti, porque somos filhos, porque somos filhas, somos servos e servas Teu, Pai. Assim, Senhor, alegra cada coração aqui presente, Pai. Que toda a rejeição do passado caia por terra. E se o diabo alguma vez soprou em nosso coração como filho bastardo, hoje nós declaramos diante da Tua palavra, declarando como nós fomos escolhidos através da Tua redenção, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja com a Tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Tem um chazinho no salão social e uma boa semana a todos.